Por que tem tanta favela no Rio de Janeiro? Leblon, o bairro mais caro do Brasil. Leblon é Do foda. lado tem 3 favelas, o Vidigal, Caralho, é o mais caro do Brasil? a Rocinha e uma outra bem pequena. No Leblon, a média do metro quadrado beira R$ 28.000. Essa parte da Na cidade eu não fazia ideia que existia, velho. Não fazia ideia. Rocinha, cerca de 4.000. Essa diferença e proximidade de mundos tão distintos é algo que intriga qualquer pessoa sobre o Rio de Janeiro. A cidade atualmente tem 813 favelas na sua Caralho, região muita metropolitana. favela. O mais interessante é que esse número só cresce porque em 2010 eram 763. Cada ano o número de favelas aumenta na cidade mais visitada do Brasil. E a pergunta que todos nos fazemos é: por que há tantas favelas no Rio de Caralho, Janeiro? velho, Rio de Janeiro é isso tudo, viado. Moleque, pra mim o Rio era só aquele tantinho que ele mostrou, moleque. Ele deu um zoom out, filho. Moleque, nosso RJ é grandão, mano. Você pode achar que é comum ter tantas favelas no Brasil, mas não. O Rio de Janeiro é algo peculiar. Na lista dos estados com maior favelização, o Rio de Janeiro é o que mais tem pessoas vivendo em favelas depois do Caralho, estado de viado. São Paulo. Mas lembre-se, São Paulo é pelo menos 6 vezes maior que o Rio de Janeiro. É, né, E tem mano? Se o bagulho fosse seguir na lógica de tamanho, era pro Rio ser um dos que menos tem, né? Pelo tamanho do estado, né? Algum problema tem aqui, vamos descobrir. o dobro da população. A favela mais populosa do Brasil fica no Rio, e é a Rocinha, que também é a mais famosa. São Paulo tem 3.120 favelas, Rio de Janeiro 1.720 e Pernambuco quase 850. Concentram É muito quase menos. metade das favelas do país. Cerca de 20% dos cariocas Caralho, que velho. vivem na cidade do Rio, inclusive, moram em favelas. Caralho, Esse velho. gráfico mostra a porcentagem de brasileiros vivendo em favelas em cada estado do Brasil. O Rio está acima da média nacional, com 13%. Amazonas, Amapá, Pará e Cadê o Espírito Cara, Santo São Paulo são tá os lá com mais embaixo, pessoas viado. vivendo em favelas. E eu quero que guarde esses nomes. Cara, que porra é essa? Que São Paulo tem favela pra caralho, só 8% da população mora na favela. Caralho, mano, doideira esse dado, não? Porque você vai entender o motivo de ter tanta favela no Rio também por causa desses estados. Pra gente entender isso, eu quero Favelão, explicar ó. justamente como a favela surgiu, porque daí vamos entender o motivo exato pro Rio de Janeiro ter ficado assim. Porra. Justamente porque a primeira favela surgiu no Rio de Janeiro. E pra entender isso, a gente precisa voltar incrivelmente não ao Rio de Janeiro, mas ao sertão da Bahia no final do século XIX. O Brasil era um país recém-nascido como república, a monarquia tinha acabado de cair e o governo tentava mostrar força e controle. Mas no sertão, onde a seca e a pobreza e o abandono dominavam, o poder do Estado praticamente não existia. Foi nesse cenário que surgiu Canudos, uma comunidade fundada por camponeses pobres e ex-escravizados. Eles construíram uma cidade autossuficiente no meio do sertão, sem impostos e sem interferência do governo. Mas a imprensa e os políticos da capital começaram a enxergar aquilo como uma ameaça à nova república. Em pouco tempo, Canudos virou uma cidade paralela, com cerca de 25 mil habitantes, maior do que muitas capitais da época. Por conta disso, o exército foi enviado para destruir a cidade. Olha isso, Apesar né, de algumas velho? expedições falhas, em 1897, o governo decidiu acabar com Canudos de vez, mandando uma quarta expedição com mais de 10 mil homens, canhões, Esculacho, fuzis né, modernos viado? e tropas vindas de vários estados. No fim, Canudos foi destruída até o chão. Dos 25 mil moradores, apenas algumas dezenas sobreviveram. Que Mas o que esculacho, isso né, tem a ver viado? com o Rio de Janeiro? Depois da Olha guerra, isso. o exército voltou para o Rio, a capital federal da época, e os soldados esperavam ser recompensados com casas e indenizações prometidas pelo governo. Só que o estado estava falido e não cumpriu a promessa. Esses homens ficaram abandonados na capital, sem trabalho e sem moradia. Foi então que eles ocuparam um morro vazio, Tipo perto do assim, centro. quer ganhar dinheiro, pai? Vai lá, quer ganhar casa? Vai lá na Bahia, mete bala em geral, tira a casa de todo mundo, que quando tu voltar pro Rio, tu vai ganhar uma casa. E começaram a construir barracos improvisados. Ali nascia então o Morro da Favela, batizado com o nome da planta que crescia nos campos de Canudos. A primeira favela do Brasil então nascia ali. Isso deu à cidade uma cultura de que as parcelas mais pobres da população conseguiriam ter acesso a pelo menos uma moradia precária. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e, portanto, era uma cidade muito povoada. E em 1900, quando o segundo censo do Brasil era feito, tinha 811 mil pessoas. Para você comparar, a cidade de São Paulo tinha apenas 239 mil.
Com o tempo, o Morro da Favela deixou de ser uma exceção. Durante as primeiras décadas do século XX, o Rio... mané, eu tô por aqui, hein? Meu prédio tá nessa foto, hein? Amém, né? Pra abençoar, papai do céu abençoou. Filho. Daqui é pra quem não conhece, é a tal da Praia do Leme, né? Aqui, ó, a Pedra do Leme. Ah, coisa linda. Aqui termina a Praia do Leme. Daqui pra lá é Copacabana. E pra lá é Copacabana. Aqui é o meu condado. Aqui é o meu condado. Né? Crescia rápido. Tô bem, Novas amém, avenidas, amém. prédios e bondes tomavam conta da cidade. Amém. Mas o crescimento não era para todos. A elite ocupava a Zona Sul e o centro. Amém. Enquanto os pobres eram empurrados cada vez mais para os morros e periferias. E aqui entra um ponto interessante. Se lembra que no começo do vídeo eu pedi para você lembrar de alguns estados? No caso, o Amazonas, o Amapá, Pará e Espírito Santo. E isso ocorre porque todos esses estados têm uma coisa em comum. As suas capitais têm um limite de crescimento geográfico, como é o caso de Manaus, que é cercado pela floresta amazônica. Um caso semelhante ocorre com o Amapá e com o Pará. E o Espírito Santo tem montanhas que rodeiam seu território e impedem que a cidade cresça. E a mesma coisa ocorre com o Rio de Janeiro. Apenas a costa do estado do Rio de Janeiro tem uma geografia que permite o povoamento, mas logo depois da costa tem a serra, que dificultou e muito o crescimento da cidade. Tem muito mato, né, Esse viado? foi um dos motivos que aumentou a favelização. Além disso, na década de 1930... Olha isso, o mano, olha essa começou foto. Ih, moleque, só mato, filho. Mato pra caralho, filho. cortiços e habitações populares para embelezar o centro do Rio, forçando milhares de pessoas a subir morros em busca de abrigo. Cada remoção criava então uma nova favela. Foi assim que nasceram algumas comunidades, como o Morro do Borel, o Morro do Cantagalo e mais tarde a Rocinha. O padrão se repetia. A cidade crescia e as favelas também. Esse foi o modelo que fez as favelas nascerem e crescerem até meados do século XX, quando começa aí outro movimento, que era a migração de pessoas do campo para as grandes cidades. Com o avanço da industrialização no Brasil, especialmente a partir da década de 40, o Brasil começou a viver um dos maiores movimentos populacionais da sua história, o êxodo rural. Milhares de famílias deixaram o campo em busca de trabalho nas grandes cidades. Minha mãe veio nessa daí, filho. Encontrariam uma vida melhor, mas o que encontraram foi uma realidade mais difícil. As capitais cresciam rápido, mas sem planejamento. Portanto, faltava infraestrutura e, acima de tudo, moradia. E no Rio de Janeiro, esse movimento foi ainda mais intenso, porque a cidade era até então o coração político e econômico do país. Pessoas do Nordeste, de Minas Gerais, do interior fluminense e até do Espírito Santo chegavam todos os meses em busca de oportunidade. Mas o custo de vida e a falta de habitação fizeram com que mais favelas nascessem e mais morros fossem ocupados. Durante as décadas de 1960 e 1970, o problema se agravou. A economia brasileira passou por algumas crises, o desemprego cresceu e a migração do campo não parava. As favelas começaram a se espalhar em regiões mais distantes, como Jacarezinho, Maré, Cidade de Deus e Vila Kennedy. O governo tentou conter o avanço com projetos de remoção e urbanização, mas o efeito foi contrário. A cada comunidade demolida, mais eram erguidas, justamente porque o que faltava era infraestrutura e moradia. Foi nesse momento que a favela deixou de ser o nosso complexo do alemão aí, tornou parte da paisagem do Rio de Janeiro. Em termos territoriais, as favelas ocupam cerca de 7% da área urbanizada no Rio de Janeiro, mas concentram quase um quarto da população residente. Existem lugares que ultrapassam 60 mil habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso da Rocinha, o Vidigal, a Maré e o Complexo do Alemão. É muita gente morando, tipo assim, moleque, é doideira, mano. Eu não sei como é que é em outros estados e tal, porque, pô, não conheço, né, mano? Mas, moleque, favela no Rio de Janeiro, pai, é tipo assim... É uma fachadinha pra porra, mano, 4, 5, 6, 7 famílias morar, tá ligado? Os caras sobem andar em cima de andar, cada andar mora uma família, que é doideira. Esses números mostram que as favelas deixaram de ser exceções e se tornaram parte estrutural do tecido urbano carioca, mudando a paisagem, a economia e a vida social do Rio de Janeiro. Aproximadamente 1 em 4 pessoas da capital vivem em assentamentos precários. E essa convivência entre o luxo e a carência... Não, esse pai daqui é o Cantagal, não sei, daqui é Copacabana. Esse pai daqui é Cantagalo, algum bagulho assim. E hoje, a identidade do Rio de Janeiro. Inclusive, as favelas ainda estão em crescimento no Rio. Elas são efeitos de como o próprio Rio de Janeiro se estruturou ao longo da sua história.
E esse é o exato motivo porque existem tantas favelas no Rio de Janeiro. Imagina, velho, com uma geladeira pra cá, pai. Sem sacanagem, tu vai pagar uns 100 reais pro maluco te ajudar a subir daqui de baixo até aqui em cima com essa geladeira. Que a favela é isso, né? Quanto mais perto do chão, mais caro tu paga. Vai subindo, vai ficando barato. Subindo mais barato, subindo mais barato, subindo mais barato. Até a hora que tu chega aqui em cima que tu vai pagar, pô, moleque, é caro pra caralho, filho. Mano, tu vai na Rocinha, mano, tem mais nordestino do que, e descendente, né, de nordestino do que qualquer outra coisa, né? Acho que tem muita favela que é assim, né, velho? É tipo lá onde eu morava, mano. Porra, minha mãe foi aqui e me trouxe pra cá, pô. Não tem jeito. Minha mãe veio lá da Paraíba, filho. Sei nem como é que ela veio, mas ela veio. Não sei se veio, irmão, só sei que ela veio e brotou, filho. Jogou 4 barrigudinhos na pista aí. Jogou eu mais 3 irmãs. E assim o bagulho vai fluindo, filho. E assim o bagulho vai fluindo. Quando tu vê, já era. Tá lotadão de gente, mano.